Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, estudando a sua palavra, aprendendo mais de Deus e adorando-o em espírito e em verdade. E nós estamos trazendo para você que tem algumas dificuldades, né? Não pôde ir à igreja, a nossa EBD em casa. Escola Bíblica Discipuladora, chegando ao seu lar, ao seu trabalho, para trazer a você algo bom que possa inspirar a sua vida. A nossa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos hoje na lição de número 4. E o que essa lição traz para nós de importante? Texto base da nossa lição, Josué 13 a 19. Estamos estudando bastante o livro de Josué. E o assunto de hoje é a fé diligente. O grande desafio de Josué foi conquistar Canaã. Agora, já idoso, tem a incumbência de dividi-la entre as tribos, como a região ainda não tinha sido toda conquistada. Josué 13, 2. E seu vigor diminuíra, ele encorajou as tribos a finalizarem a ocupação. Importante destacar que os israelitas não expulsaram todos os habitantes da terra. Havia cidades em que os pagãos ainda habitavam, Josué 13, 2 a 6, e que precisavam ser ocupadas pelo povo de Deus. Esta é de Judá, e a outra de Azer, outra de Simeão, outra de Benjamim. Ouvimos o povo dizer ao abrir a cena, falavam assim mesmo enquanto os amorreus e os jebuseus e os heteus estão em plena posse da terra prometida. A partilha da terra era uma declaração pela fé de certas coisas que eles, pela direção de Deus, se propunham a realizar através da longa luta que se seguiu. A fim de que a tarefa fosse bem-sucedida, Josué precisaria ser diligente. Diligência é o interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Diligência é zelo. Então, quando nós somos diligentes, quer dizer que nós somos zelosos por aquilo que nós estamos fazendo ou propondo fazer. Então, vejamos o primeiro momento da nossa lição de hoje. A perseverança de Caleb, um exemplo de fé diligente. Josué 14, 6 a 15. Quando Judá começou a determinar a porção da terra que lhe caberia, Caleb tomou a palavra e deu início a um belo discurso. Este homem havia acompanhado Josué 45 anos, quando foram olhar a terra de Canaã. Dos que saíram do Egito, apenas estes ingressaram na terra prometida. Eles se manifestavam firmes em suas convicções, crendo apesar, dos obstáculos. Os dois sobreviventes da geração da incredulidade estavam agora em Gilgal.
Calebe apresenta seu testemunho sobre quando havia espiado a terra, versos 6 e 7, e da maneira como se manteve servindo ao Senhor, verso 8. Calebe pediu Hebrom, comprometendo-se a expulsar de lá seus habitantes se Deus lhe desse vitória. E Deus lhe deu. A vida de Calebe é o exemplo de fidelidade para todos os crentes hoje. Cabe destacar que sua diligência impactou também sua geração e família. Otiniel, o sobrinho valente de Calebe, que se tornou seu genro, como prêmio por tomar para ele a cidade Kiriat Sefer, foi feito o primeiro juiz de Israel depois da morte de Josué. Nessa posição, ele desempenhou um papel importante na reforma de Israel ao afugentar um inimigo opressor e trazer paz ao país por cerca de 40 anos. O caráter de Calebe, sua prontidão em agir, sua honestidade e amor fraternal são elementos que corroboram para uma vida de firmeza e abnegação no serviço do Senhor. Ele pôde entrar em Canaã, possuir sua herança e ser tremendamente abençoado. Sua diligência é evidenciada no cuidado em agir de maneira que Deus seja glorificado. Olha que importante. Sua perseverança em não escolher o caminho fácil, mas o desafiador, é indiscutível e constitui um bom exemplo digno de ser imitado. Então, nós temos aí algo bom na lição para nós aprendermos, né? Agora vamos ver o segundo momento da nossa missão. A divisão de Canaã, a obediência da fé, diligência. Josué 15 a 19 e Números 26, 52 a 65. A desigualdade na distribuição da terra chama a atenção e, em síntese, foi dividida assim. Vejamos. Primeiro, os levitas não receberam um território como herança, como as demais tribos, mas algumas cidades em cada tribo, uma vez que eram responsáveis pelo serviço no templo e ensino da lei. Josué 21, 2. Segundo, Israel tinha 6 cidades-refúgio, 3 a leste e 3 a oeste do Jordão. Terceiro, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés já haviam recebido seu quinhão das mãos de Moisés, a oriente do rio Jordão. 4. As tribos de Judá, Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam o território que lhes havia sido concedido por Jacó como herança 450 anos antes. 5. José não recebeu diretamente um território com seu nome. Em seu lugar, herdaram seus filhos, Efraim e Manassés. 6. As outras 7 tribos, Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali, Dan, tiveram, por sorte determinada, suas porções. A dinâmica
da distribuição da terra revela algumas questões interessantes. Vamos a essas questões. Em primeiro lugar, a divisão da terra versus a bênção profética de Jacó. Há o entendimento de que o sorteio dos territórios, de alguma forma, aparece como resposta à bênção profética de Jacó em Gênesis 49. As descrições ali registradas se coadunam com a peculiaridade dos territórios designados. Segundo, a reclamação dos filhos de José. Eles reclamaram que sua herança era pequena comparada aos demais, em que, pese terem recebido uma porção fértil e grande, não expulsaram os cananeus, permitindo que ficassem sujeitando-os a trabalhos forçados. Terceiro, o tabernáculo colocado em Siló. Siló foi transformada na capital religiosa de Israel, e a congregação se reunia ali 3 vezes ao ano para obedecer às grandes festividades da Páscoa, das semanas Pentecostes e dos tabernáculos, devido à falta de unidade política e a unidade religiosa das tribos era de grande importância. Quarto, a permanência dos cananeus na terra. O texto menciona diversas tribos que não puderam expulsar ou simplesmente não expulsaram os outros povos habitantes do seu território. Os israelitas acabaram aceitando muitas práticas religiosas desses povos, e isso teve um efeito devastador sobre a fé do povo de Israel. Aprendemos que a desobediência ao Senhor em certas circunstâncias, ou porque não queremos, ou porque simplesmente achamos difícil demais, implica fundamentalmente em nossa fé. A vida cristã, esquecer de obedecer a Deus compromete uma vida de bênção e paz. Quando Moisés orientou o povo a subjugar a terra e tirar os cananeus, sabiamente advertiu: se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Quando nós desobedecemos a Deus e não queremos seguir a vontade de Deus, porque estamos envolvidos no pecado, vamos sofrer as consequências desses pecados. Terceiro momento, Josué e Calebe, o testemunho da fé diligente. Josué 19, 49 a 51. Depois que todo Israel havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra, como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnat-Sera, da região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué,
filho de Nun, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, conduziram as tribos, ou melhor, a distribuição da terra. Notemos que essa revista ela tem é espelhada e às vezes ela dá um reflexo e atrapalha a leitura, né? A primeira porção da terra foi dada a Calebe e a última foi dada a Josué. Esses dois homens marcaram a vida de todo o povo. Apenas eles dois que saíram do Egito herdaram em Canaã. As palavras destes espias fiéis ecoam em nossos ouvidos ainda nos dias de hoje. Dois dos homens que fizeram a exploração da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando o Senhor está conosco e nós confiamos no Senhor, aí nós caminhamos tranquilo e seguro, porque sabemos que o nosso Deus não falha. Conclusão. Vemos nas atitudes dos líderes de Israel um zelo extremo naquilo que estavam fazendo. É perceptível que todas as ações e tomadas de decisões carregam o cuidado em obedecer à lei do Senhor. Depois de anos de peregrinação, não havia espaço para mais desobediência ou resistência à vontade divina. Toda diligência deveria ser empregada de maneira que todo o processo fosse uma bênção para o povo de Deus. Por outro lado, vemos que os israelitas falharam em suas conquistas quando não eliminaram derradeiramente os canaanitas e seus territórios. A presença daquele povo pagão viabilizou o caminho para a idolatria e consequente distanciamento do Senhor. O resultado foi que o pecado dominou suas vidas e o comprometimento espiritual foi evidente. Por fim, destaca-se o testemunho e abnegação de Josué e Calebe. Suas vidas revelam uma perseverança singular em obedecer ao Senhor e permanecerem no centro da vontade de Deus. Que eles nos sirvam de modelo e encorajamento para seguirmos em nossa peregrinação. Lição muito boa, não é mesmo? Traz, assim, demonstrações para nós nos dias de hoje quanto à fidelidade no Senhor, principalmente. Agora vamos aqui ao quadro para pensar e agir. Eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, disse Calebe. Como é a fé desse homem, sua coragem
e a diligência impactam a sua vida? A maneira de ser daqueles dois servos tem mexido com você? Segundo, quais práticas ou costumes mundanos têm influenciado sua fé e debilitado seu progresso espiritual? Pense um pouquinho. Terceiro, você reclama assim como os filhos de José, naquilo ou daquilo o que o Senhor tem lhe proporcionado? E, finalmente, a grandiosidade de um homem espiritual está na medida de sua submissão ao Senhor. Não se refere necessariamente a quem se é ou não de que se tem, mas se Deus controla a sua vida, quando somos obedientes, não somos achados pelos nossos pecados. Muito interessante, não é mesmo? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporciona. Lições que venham nos fazer refletir na maneira como os teus filhos viveram no passado e como nós estamos vivendo os dias de hoje. Dá-nos sabedoria dos céus, ó Deus. Dá-nos entendimento para tocarmos as coisas necessárias para fazermos neste mundo. Livra-nos do pecado. Faz-nos crescer, ó Deus. Ó Senhor, cumpre em nós o teu querer e faz em nós a tua vontade. No nome de Jesus nós oramos. Amém. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa EBD em Casa, nossa escola bíblica discipuladora, com você aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus nos dê um domingo de muita alegria, que nós possamos estar a tarde toda com a nossa família, alguns com amigos, e à noite possamos estar na casa do Senhor para celebrar ao Senhor. Um louvor somente a Ele devido. Para você, não fique em casa. Vá logo mais à casa do Senhor e aproveite momentos maravilhosos de um convívio espiritual junto à família de Deus. Até amanhã, segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos de volta, trazendo para você
mais uma devocional com você. A todos, um bom dia, na graça e paz do Senhor. Amém?